Podcast Emprenarque, o podcast onde você terá conteúdo sobre empreender na arquitetura e alcançar patamares maiores da profissão. Olá, Emprenarquers! Estamos aqui no nosso episódio número 2 do podcast Emprenarque. Estou aqui com a arquiteta Mônica Oliveira. Olá, Moni! Olá! Então, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o início, né, Moni? Como começar essa jornada de empreender. Sim. O podcast de número 1 foi mais para contar um pouquinho da nossa história, como que começou, e agora é realmente o que as pessoas querem saber. Como começar essa jornada de empreender, né? Empreender é um conjunto de estratégias que a gente precisa adquirir para o nosso negócio, para fazer o nosso negócio deslanchar. Então, essas estratégias vai depender muito de pessoa para pessoa. A gente vai dar uns parâmetros hoje aqui. Espero que surjam bons insights aí para vocês que estão nos ouvindo. Sim, e dar alguns direcionamentos, né, para todos, alguns tópicos de como iniciar mesmo o empreender. Então, nós selecionamos alguns tópicos principais para falar hoje para vocês sobre a ideia do empreender, né, e como que é isso. Um dos tópicos que a gente gostaria de citar é como começar. Então, inicia sempre pela ideia do negócio, né, Gi? E também entender que a arquitetura é um negócio, porque a faculdade nos ensina a sermos mais artistas do que empreendedores. Então, primeiramente, a gente precisa entender que a arquitetura é um negócio, que é o nosso meio de termos ganhos e de termos realização profissional também. Sim, entender que o que a gente vende é um produto e, sendo assim, dá para ser aplicado, então, em um negócio. Isso. E eu acho que o início de empreender é lidar com a frustração de você ser menos arquiteto, mais gestor, mais administrador, empreendedor, né? Então, eu falo por mim porque eu passei por essa frustração. Eu estudei para ser arquiteta e no início do escritório, o que eu menos fazia era arquitetura, o que eu menos fazia era projetos. Então, a gente tem que lidar com essas frustrações. Empreender é lidar com frustração e desafios o tempo inteiro. Sim, e eu acho que é entender que isso vai acontecer e abaixar um pouco as expectativas, porque quando você está com a expectativa muito alta, grandes chances de ter a frustração, né? Isso. Então, para evitar a frustração, gente, abaixa um pouco as expectativas, porque empreender é muito mais, vai muito além do que só projetar. Isso. A gente começa a perceber os processos, né, de gerir um negócio. A gente precisa, primeiramente, se preocupar em pagar as contas, em captar clientes, precisa ter planejamento de marketing, de gestão de projetos, gestão de pessoas, contratar novas pessoas, liderar essas pessoas. Então, é um processo bem amplo. Então, entendendo esse processo, estudando tudo isso, a gente consegue formatar um modelo, criar as estratégias ideais para empreender, né, em cada empresa. Sim. Eu acho que outro ponto importante para a gente levantar é o fato de ir por um caminho familiar, né? Então, ou seja, se você já sabe o que você gosta dentro da arquitetura, eu acho que o segundo passo, na verdade, é investir nisso, né? Investir nesse caminho familiar que vai te dar mais segurança para você continuar e fazer dar certo o seu negócio. Isso, conhecer o mercado, saber aonde que você está pisando. Sim. Né? Fazer pesquisa mesmo, faz pesquisa de mercado, iniciar pela sua cidade. A sua cidade, ela é o quê? Ela tem mais construções, você acha que pode focar mais no interiores, pode atender mais na área de paisagismo, de parte mais estrutural. Enfim, você precisa primeiro entender a sua região, bem pertinho de você, o seu umbigo, né? Para depois expandir. Sim. Primeiro você tem que entender os nichos, que é um próximo podcast, né? Mas você precisa entender os nichos, a demanda da tua cidade, do teu estado, né? Saber quem você quer atender, para daí sim você iniciar o seu negócio. Isso mesmo. Então, assim, a dica que eu dou é estudar mesmo. Precisa estudar a gestão. Se você não tiver condições de contratar um gestor, o que eu acho muito improvável no início do escritório, né? Você já ter esse investimento, que não é barato. O ideal é você estudar mesmo. Estude, se prepare. O que é gestão, o que é ser gestor, o que é ser líder.
Às vezes você acha que pode não ter o perfil para isso, só que todos os perfis, todas as habilidades, elas são treináveis. Então, se você estudar, se você se dedicar para isso, você vai conseguir ser um empreendedor de sucesso. Sim, hoje em dia nós temos livros super acessíveis, né, de que a gente consegue ter em mãos com facilidade. E não só livros, mas, gente, a internet é um mundo Sim, gigantesco. cursos, mentorias. Sim, Tenha mentores. É muito importante contratar pessoas mais experientes que você para te dar uma clareza. sim. E não é vergonha, gente, é completamente normal, né? Muito normal. É melhor do que ficar patinando no mercado de trabalho. Sim, com certeza. E até outros profissionais também, né? Tenha contato, troque experiências com outros profissionais. Eu vejo, assim, o mercado da arquitetura, os profissionais são muito fechados, se fecham para si, não compartilham ideias, não tem essa troca de ideias, né? A gente sai da faculdade com aquela turma maravilhosa, todo mundo é amigo, de repente todo mundo se fecha e fica um mercado cada um por si. Não é assim, né, gente? Eu acho que se todo mundo se ajudar, a gente consegue crescer como um todo, né? Sim, sim. É importante ter todo esse networking, eu acredito. Isso. Além disso, acredito que um dos tópicos que a gente pesquisou foi sobre descobrir o que você precisa para começar. Começar sem saber o que você precisa, eu acredito que seja um dos maiores erros que comete, né? Isso. Então, isso vai desde quantidade de computadores que você precisa dentro de um escritório, aos programas que você precisa ter todas as validações, se está tudo corretinho, né? Isso. Até questão de taxas que precisam ser pagas. Então, não iniciem sem antes saber que precisa de todas essas etapas. E não iniciem sem antes consultar um advogado, consultar um contador. Eles são peças-chaves para o seu negócio. Acredito que para fazer a roda girar é justamente isso. É você não se fechar só para arquitetura, mas ter contato com outros profissionais de áreas completamente que você nem acredita que pode cruzar com a tua área, mas que é extremamente necessário. Não queira ser o seu próprio advogado, o seu próprio contador. Não, Isso. acho que conta com os outros profissionais e com as outras áreas que vai te auxiliar muito mais a teu escritório, Isso. né? E o Google não é seu advogado, não é seu contador, né? Sim, sim. E é uma questão muito regional também, a sua cidade, as peculiaridades do seu município. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado, né? Sim, eu acho que se a gente quer a valorização como arquiteto, a gente também tem que saber valorizar os outros profissionais que vão nos auxiliar, né? Seja o Corretíssimo. advogado, seja o contador. Outro ponto que eu acho importante a gente levantar é sobre o plano de negócio. Eu acho que Plano de negócios. esse é o que a gente mais precisa falar para eles, Que é a né? base, né? O plano de negócios, ele tem todos os tópicos necessários para o negócio rodar. Então, não adianta você ter só a ideia se você não tem um plano de negócio fechadinho e com a certeza, ou pelo menos com a probabilidade de que dê certo, né? Isso. Então, assim, o legal é desenhar mesmo. Nós, arquitetos que gostamos de pranchas enormes, desenhar, rabiscar. Eu tenho, assim, no meu escritório, eu tenho as pranchas mesmo, grandes, e tem desenhos, mapas mentais, aonde eu quero chegar. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve, Sim. correto? Então, desenha, escreve, faça listas. Faça infográficos mesmo, Isso. com setinhas, que isso faz toda a diferença e faz com Isso. que você tenha mais clareza para saber onde quer chegar. Isso mesmo, e isso é neurociências também. O teu cérebro já mentaliza aquilo e você tem mais facilidade de chegar onde você quer se você tem tudo desenhado. Sim. Então, um dos pontos principais, eu acredito que seja o nome da empresa e a área de atuação, né? Uhum. Se você não sabe qual é a área que você vai atuar, você acaba pegando projetos que muitas vezes não combinam com o teu perfil e acaba não tendo o resultado que você espera, né? Isso. No início, às vezes, é um pouquinho difícil você ter o seu nicho definido, mas tenha a persona definida, qual é o tipo do cliente que você quer atingir. Já dá uma clareza legal. Com certeza. Também um estudo do mercado e da concorrência, né? Acho que é importante. Muito importante. Sim, o que a tua cidade está esperando ou está procurando, né? O que está faltando na tua cidade, no teu estado. Isso. Se você quer trabalhar na tua área dentro do teu estado ou se tu quer expandir já para outros estados, enfim. Acho que é um bom ponto para ter definido também. Certo.
Outro que eu estava vendo também era a questão da descrição do produto, ou então, no nosso caso, a arquitetura Serviço. seria o serviço, né? E os diferenciais. Então, quais são os diferenciais que o teu escritório vai ter para que as pessoas te procurem e queiram o teu projeto, né? Uhum. A definição, então, do teu público-alvo, acredito que seja super importante, porque você tem que definir a quem você quer atender, para quem você quer projetar. Outra coisa importante seria o modelo de negócio, né, Gi? Também, o plano operacional. Então, como que vai funcionar o teu escritório? Quantas pessoas tu vai precisar trabalhando contigo? Tu já teve, né, Gi, essa experiência de ter várias pessoas trabalhando junto equipe contigo? grande, equipe pequena, qual a demanda, né? Então, isso não precisa se preocupar tanto de início, porque é algo que vai acontecendo, né? Muitas coisas vão acontecendo no caminho. Então, o que a gente precisa, assim, focar? É ter cliente, né? Então, focar em vendas. Vendas foi algo até que eu estudei muito depois de todos os outros processos, mas se eu fosse dar um conselho, seria vendas por primeiro, porque primeiro você tem que ter dinheiro, né? Cliente para colocar a casa em ordem. Exatamente. E todos os processos vão se ajustando ao longo do caminho. Porque o investimento de ter hoje um escritório de arquitetura não dá para dizer que é barato, né? Só Não. os softwares que a gente usa, as licenças Isso. são caríssimas. São caras. Então, precisa ter um plano de negócio rígido para que você consiga seguir, né? E sem as vendas, bom, se você não tiver projeto entrando no teu escritório, possivelmente você não vai sobreviver. Isso. Um planejamento financeiro, acho que é importante, Muito né? importante. Saber até onde você quer chegar financeiramente, até onde você quer levar o seu escritório. Questão de capital de giro, orçamentos, tudo isso precisa estar bem definido, né? Isso. Inclusive, é bacana ter, se o teu contador não te der esse suporte, um consultor financeiro. É ideal para esse tipo de planejamento. Para você não se perder também, né? E Isso. precisa ter aquele controle do que entra, o que sai, para onde está indo o dinheiro, senão você se perde. Isso mesmo. em todo negócio, né? A gente pode abranger isso para todas as áreas. Isso. E tem algo que é fato, assim, né? Quem tem o lado do cérebro criativo muito desenvolvido, não tem esse lado tão apurado com finanças, com organização financeira. Sim. Então, é de extrema importância ter alguém para ajudar nessa parte. Levando em consideração que a nossa área é super artística. Super criativa, é. Sim, e a gente quase não se dedica tanto às exatas. É importante, então, considerar alguém que pode te ajudar nisso, Isso na questão mesmo. financeira. E o mais importante, que eu acho que está super em alta, é um plano de marketing, sem dúvidas. Sim, que eu acho que ele poderia ir lá pro início da fila, sabe, Moni? Porque é aquela questão que eu comentei das vendas. Tem que ter venda já, abriu as portas do escritório, tem que ter venda. Tem que investir então, no plano de marketing. Você vai estudando, vai aprimorando, mas o marketing e vendas, ele pode vir por primeiro aí. Sim. Claro que tem que ter, né, como a gente falou ali, o contador, o advogado, essas questões bem definidas no início, mas abriu as portas, tem que ter as vendas acontecendo. Eu conheço muitos amigos que se formaram comigo e, inclusive, eu era uma dessas pessoas, né? Experiência própria de dizer, eu não quero investir em mídias sociais, acho isso uma bobagem. Mas, gente, tem que acompanhar o que está acontecendo no mundo. Não tem como a gente simplesmente fingir que hoje tudo não gira em torno da internet, do Instagram, do WhatsApp, seja o que for. Tudo gira em torno. Eu percebo que os clientes, eles não querem mais nem marcar visita. Eles querem, me passa o orçamento pelo WhatsApp, já resolve, já passa o Pix, já passa o briefing. Ele quer uma visita no máximo, sabe? É tudo muito otimizado. Sim, sim. Então, eu sempre pergunto assim, você gostaria de ser atendido pelo WhatsApp, ou quer que eu te ligue, quer marcar um horário, né? Porque geralmente é tudo online, até pelo Instagram. Sim, a vida das pessoas eu acho que tá muito corrida, né? Isso. E aí é por isso que hoje as pessoas procuram a praticidade e o conforto de estar em casa e você resolver tudo ali pelo celular. Isso. Então, hoje dá para dizer que o nosso portfólio não é mais um site, né? Geralmente é o Instagram. A pessoa entra ali no teu perfil do Instagram. Deixa eu ver aqui o que ela faz, deixa eu ver os ambientes que eles fazem. Isso mesmo. É isso que vai te trazer renda. Então, invistam sim num plano de marketing. Sim, digital. Invistam nas mídias sociais, que eu acho que é super importante. Super importante. Então é isso, o plano de negócios, ele é bem, ele tem os tópicos bem definidos, se seguir o passo a passo, não tem como errar, né, bem bacana, mas é importante estudar
estudar muito sobre gestão, estudar sobre as empresas, o que as empresas estão fazendo. Vamos se espelhar nas empresas de sucesso, né? E não só no ramo da arquitetura, porque a gestão no meio da arquitetura é muito engessado, apesar de ser uma profissão milenar, né? Uma arquitetura ser tão antiga, o processo de gestão é muito antigo também. Então, vamos se espelhar nas startups, por exemplo. As startups, elas inovam muito, então a gente pode se espelhar nelas, sim. É muito importante. Eu até citei algumas aqui, elenquei algumas para a gente falar um pouquinho, Moni. Uhum. Por exemplo, a Uber, a Nubank, o iFood, a Beer or Coffee, por exemplo. O que essas startups têm em comum? Como que elas alcançaram sucesso? Como que eu posso utilizar as técnicas que elas utilizam no meu negócio? É muito bacana a gente observar isso, mesmo não sendo do nosso ramo. A gente fica com a mente muito fechada olhando só para o nosso ramo. Sim, a gente às vezes quer se espelhar sempre nos nomes famosos ou os maiores da arquitetura, e não que não tenham que se espelhar, mas também ampliar o teu olhar para as outras empresas, né, que iniciaram ali muito pequenas e, de repente, tinham um plano de negócio muito fechadinho, definido. muito definido, e aí, com certeza, não tem como dar errado, né? Então, assim, o que essas empresas têm em comum? Elas foram criadas para suprir uma demanda, né? Por exemplo, a Uber, ela foi para suprir uma demanda das cidades grandes. Então, qual a demanda da minha cidade? Porque eu tenho que começar pela minha cidade, mesmo se eu quero expandir, atender a nível nacional, internacional, digital, eu preciso entender a demanda primeiro da minha cidade. E aí eu posso criar até um novo negócio, talvez. Né? Isso que é empreender, é ter um olhar inovador. Então, para isso, a gente precisa pesquisar, estudar, entender o mercado, primeiramente. Sim, acredito que seja isso mesmo. E um dos itens bem importantes também, né, Moni, que a gente até já comentou sobre os mentores, sobre essas pessoas, esses outros profissionais para nos ajudar, né? Tenham pessoas para se espelhar, né? Para se inspirar, pessoas do seu lado para te ajudar. E é importante ter pessoas que são melhores do que a gente no nosso segmento, em outros segmentos, enfim, né? Sim. Que é o famoso ditado, voe com as águias, né? Uhum. Reconheça quem são os melhores e tenham eles com você, né? Isso, como inspiração, como mentores mesmo. Então, Sim. eu acho que isso é um dos pontos principais também para a gente conseguir empreender com maestria. Então, para finalizar, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, mandem aqui pra gente. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um joinha ali nos nossos vídeos. E vamos só falar rapidamente, né, Moni, sobre o Emprenarc, o workshop Emprenarc, que vai acontecer agora dia 25 de junho. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, aproveita. São pouquíssimas vagas, vai ser um evento bem exclusivo e bem bacana para quem quer empreender, para quem quer inspiração na área de arquitetura, designer, engenharia. É um workshop que vai guiar a carreira dos profissionais, né? Isso, e abrir a mente para esse mundo de empreender, né, Moni? Sim. É isso, então, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, Emprenarquers. Grande abraço. Tchau, tchau.